Será que existe um limite para o perdão de Deus? Desde pequenos, ouvimos falar que Deus perdoa tudo, que sua misericórdia é infinita. Mas, e se eu te disser que existe um pecado tão grave, que mesmo diante de todo o arrependimento do mundo, ele jamais será perdoado? Isso é o que Jesus nos ensinou. E o mais assustador? Esse pecado não é o que costumamos imaginar. O que vem à sua mente quando você pensa em pecados imperdoáveis? Assassinato? Traição? Idolatria? É comum pensarmos nesses pecados como os piores, mas, na verdade, Jesus nos revela algo muito mais sério, algo que vai além dos atos físicos. Ele fala sobre um pecado que atinge diretamente o coração da nossa fé. Um pecado que pode acontecer muitas vezes dentro de nós de uma forma sutil, quase imperceptível. Tudo começa com uma cena marcante, narrada no Evangelho de Mateus. Jesus estava cercado por uma multidão quando trouxeram até ele um jovem que estava possuído por um demônio. Esse demônio havia cegado e emudecido o rapaz, o deixando isolado no silêncio e na escuridão. A situação era desesperadora. Imagine por um momento: viver sem ver, sem falar, preso no próprio corpo. Jesus, com o poder do Espírito Santo, liberta esse jovem. A transformação foi instantânea. O rapaz, que não podia enxergar nem falar, agora via e falou simplesmente. A transmissão ficou maravilhada. Aquilo era inegavelmente um milagre. Muitos começaram a glorificar a Deus, mas, no meio dessas pessoas, havia aqueles que reagiram de forma diferente. Os fariseus. Agora, imagine o seguinte: você acaba de testemunhar um milagre, algo que só pode ser explicado pela mão de Deus. Mas, em vez de aceitar isso, você começa a murmurar, tentando encontrar explicações que neguem a realidade divina que está diante de você. É exatamente isso que os fariseus fizeram. Em vez de reconhecerem a obra de Deus, disseram que Jesus expulsava demônios pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. E é aqui que a história muda. Esse comentário deles parece apenas uma murmuração, mas, na verdade, é um pecado de proporções imensas. Eles não estavam apenas rejeitando Jesus, mas atribuindo a obra do Espírito Santo ao maligno. Esse é o ponto central das advertências de Jesus. Ele, conhecendo os pensamentos deles, disse que todos os pecados e blasfêmias podem ser perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele foi claro: não há perdão para esse pecado, nem neste século, nem no próximo. Mas o que é exatamente essa blasfêmia contra o Espírito Santo? E por que é tão grave que Deus não a perdoa? A resposta está na essência da nossa fé. O Espírito Santo é quem nos guia para o arrependimento, quem nos convence dos nossos erros e nos mostra o caminho de volta para Deus. Quando alguém rejeita deliberadamente essa verdade, quando vê a obra de Deus e deliberadamente a chama de malignidade, está rejeitando o único caminho que poderia levá-lo ao perdão. É como fechar todas as portas para o arrependimento, e sem arrependimento não há perdão. Esse pecado é mais profundo do que podemos imaginar, porque não é apenas uma ofensa verbal. É um estado do coração. Um coração que, ao ver a verdade diante de si, escolhe chamar o bem de mal e o mal de bem. E, quando alguém chega a esse ponto, o coração se aguenta tanto que a graça de Deus já não pode penetrar. Você consegue imaginar algo mais assustador do que isso? Não é que Deus se recuse a perdoar, mas que uma pessoa se coloque numa posição em que não quer mais ser perdoada. Ela perdeu a capacidade de consideração o bem, de consideração a luz divina. É uma rebelião deliberada contra a verdade. Agora, você pode estar se perguntando: será que eu já cometi esse pecado? Será que em algum momento rejeitei o Espírito Santo sem perceber? Essa dúvida é comum. Muitas pessoas, ao ouvirem sobre o pecado imperdoável, sentem um medo profundo. Mas aqui está uma grande diferença. Se você está preocupado com isso, então você não cometeu esse pecado.
porque aqueles que cometem uma blasfêmia contra o Espírito Santo já não se preocupam, já não sentem mais remorso, já não buscam mais a Deus. Jesus estava nos alertando sobre algo que vai além do pecado comum. Ele estava falando sobre um excluído consciente e deliberado do Espírito Santo, sobre um coração que decide, repetidamente, se afastar da verdade divina. Até aqui, entendemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado de excluído deliberado e consciente da obra de Deus, um pecado que dura o coração a ponto de não haver mais espaço para arrependimento. Mas agora surge uma pergunta crucial. Como é que chegamos a esse ponto? Será que isso acontece de uma hora para outra? Ou é algo que se desenvolve ao longo do tempo? Vamos pensar juntos. O processo de persistência do coração não acontece de uma só vez. Ele é gradual. Acontece em pequenas decisões que tomamos no dia a dia. A cada vez que resistimos à verdade que nos é revelada, a cada vez que ignoramos a voz do Espírito Santo, vamos nos afastar mais e mais da luz. O que começa como uma pequena resistência pode, com o tempo, se transformar em uma barreira intransponível. Isso pode acontecer em momentos simples da nossa vida. Pense, por exemplo, em uma situação em que você sente no seu coração que algo não está certo, que você está indo contra o que acredita ser a vontade de Deus, mas, mesmo assim, escolhe continuar no caminho errado. Cada vez que fazemos isso, estamos resistindo ao Espírito. Estamos fechando mais uma porta. E o que Jesus nos ensina? Ele diz que todo pecado pode ser perdoado, desde que haja arrependimento. Mas o que acontece quando o arrependimento já não é mais uma opção? Quando o coração se aguenta tanto que já não consegue enxergar o erro? Esse é o perigo da blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos imaginar uma estrada. No início, é fácil voltar atrás. Se você perceber que pegou a estrada errada, é só fazer o retorno e seguir o caminho certo. Mas quanto mais você avança na estrada errada, mais difícil fica voltar. E pode chegar um ponto em que o retorno já não é mais possível, porque você foi longe demais. É disso que Jesus está falando. O Espírito Santo está sempre nos chamando de volta, sempre nos convidando a retornar para o caminho certo. Mas quando resistimos repetidamente, corremos o risco de nos afastar tanto que já não conseguimos mais ouvir esse chamado. E aqui vem um ponto importante. Não confunda dúvida com exclusão deliberada. Todos nós falamos por momentos de dúvida, momentos em que questionamos nossa fé ou nossas escolhas. Isso faz parte da jornada espiritual. Dúvidas podem ser superadas. O Espírito Santo nos ajuda a encontrar respostas e a fortalecer nossa fé. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo diferente. Ela envolve uma decisão consciente de rejeitar a verdade, mesmo quando essa verdade está clara diante de nós. Os fariseus, por exemplo, não estavam apenas em dúvida sobre quem era Jesus. Eles viram os milagres, eles testemunharam o poder do Espírito Santo em ação, mas, mesmo assim, escolheram rejeitar essa verdade. Eles não apenas duvidaram, eles atribuíram deliberadamente a obra de Deus ao maligno. Esse foi o ponto sem retorno. Agora, talvez você esteja se perguntando: como podemos proteger esse caminho perigoso? A resposta está em manter nossos corações abertos, sempre sensíveis ao Espírito Santo. E isso exige humildade. Precisamos estar preocupados com a consideração de nossos erros, a nos arrepender quando necessário e a buscar sempre a orientação de Deus. Arrependimento é a chave para evitar o sofrimento do coração. Quando registramos nossas falhas e nos voltamos para Deus, o Espírito Santo trabalha em nós, desenvolvendo nosso coração, nos restaurando e nos trazendo de volta ao caminho certo. É por isso que Jesus diz que qualquer pecado, por mais grave que seja, pode ser perdoado, desde que haja arrependimento. E isso nos leva a outra reflexão importante. Não devemos deixar o orgulho nos afastar da graça de Deus. Muitas vezes, o que nos impede de nos arrepender é orgulho.
Não queremos admitir que estamos errados, que precisamos de ajuda, que precisamos de Deus. Mas o Espírito Santo está sempre disposto a nos acolher, a nos guiar, desde que estejamos interessados em abrir a mão do nosso orgulho e nos entregar à graça divina. Agora, pense comigo. Quantas vezes o Espírito Santo já te chamou, já bateu à porta do seu coração, e você resistiu? Quantas vezes você sentiu aquele toque suave no seu espírito, te dizendo para seguir outro caminho, mas você escolheu ignorar? Este é o momento de parar e refletir. Jesus nos deu esse alerta sobre o pecado imperdoável, não para nos amedrontar, mas para nos ensinar a importância de mantermos um coração aberto, sensível e disposto a seguir a verdade. Enquanto você sente o toque do Espírito Santo, enquanto houver arrependimento, há esperança. A verdadeira tragédia seria ignorada, é chamada tantas vezes a ponto de não conseguir mais ouvi-lo. É disso que Jesus estava falando. Não se trata de cometer um erro e, por isso, ser condenado para sempre. O perigo está em se afastar tanto da verdade que o coração se fecha completamente para a graça. Por isso, se você sente que tem resistido à obra do Espírito Santo, este é o momento de mudar. Não importa quanto tempo você tenha ido, sempre há um caminho de volta, desde que você esteja disposto a se arrepender e voltar para Deus. O Espírito Santo está sempre à nossa disposição, pronto para nos restaurar, para nos guiar de volta à luz. E lembre-se, a chave para tudo isso é o sincero arrependimento. Cada vez que você abre seu coração para o Espírito Santo, ele te conduz de volta ao caminho certo. Não importa quantas vezes você tenha falhado, não importa quanto tempo você tenha ido, enquanto houver arrependimento, há perdão. Então, o que Jesus realmente quer nos ensinar com esse alerta sobre o pecado imperdoável? Ele quer que estejamos atentos, que vivamos uma vida de arrependimento e sensibilidade ao Espírito Santo. Ele quer que não resistamos à obra de Deus em nós, que não suportamos nossos corações e que nos preocupamos sempre a voltar para Ele. Agora é sua vez de reflexão. Como está o seu coração? Será que você tem resistido ao Espírito Santo em alguma área da sua vida? Será que há algo que você precisa entregar a Deus e deixar que Ele trabalhe em você? Esse é o momento de abrir as portas do seu coração. Deixar que o Espírito Santo entre, te transforme e te guie de volta para o caminho certo. Porque, enquanto houver arrependimento, enquanto houver sensibilidade à voz de Deus, sempre haja perdão, sempre haja esperança.